Olá, meus queridos, mais uma devocional prontinha, quentinha, saindo do forno pra gente. O tema hoje é crer e padecer. Vamos fazer uma análise da carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 1. Vou dar foco em apenas alguns versículos, 12, 20, 21 e 29. Fala o seguinte: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato para o progresso do Evangelho. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu fizer e disser, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, pois eles têm dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Aqui é o seguinte, Paulo está escrevendo aos Filipenses, o contexto desse livro, o pessoal de Filipenses envia uma oferta para Paulo através de Epafrodito, e Paulo então escreve para agradecer por essa oferta e também para passar algumas instruções para o povo lá de Filipos. Então lá no versículo 12, deixa eu voltar aqui, no versículo 12, ele fala que algumas coisas aconteceram com ele que ajudaram a progredir lá no Evangelho. Mas o que aconteceu com Paulo? Paulo ele escreve isso aqui quando ele está preso. Ele foi preso em Roma. Então ele está feliz porque ele foi preso. E é de onde ele está escrevendo essa carta. E por que Paulo foi preso lá em Roma? Aí eu quero ler com vocês aqui um comentário. Como Paulo acabou sendo encarcerado em uma prisão romana, enquanto estava visitando Jerusalém, alguns judeus pediram sua prisão por estar pregando as boas novas. Mas Paulo apelou para que César julgasse o seu caso. Isso aí a gente encontra lá em Atos. Foi então escoltado por soldados até Roma, onde ficou numa prisão domiciliar enquanto esperava o julgamento. Não seria um julgamento infringido porque infringiu qualquer lei civil, mas por estar pregando o evangelho de Cristo. Então Paulo foi preso porque estava pregando o evangelho de Cristo. Ele considera que ter sido preso foi algo bom, uma vez que isso aí ajudou ele no progresso do evangelho. E por que Paulo se sentia assim, feliz por essas coisas? O versículo 21 vai responder. Mas vamos para o 20 agora. Ele fala que o seguinte, que ele tem um grande desejo que é de não falhar no seu dever. Que dever que era esse? O próprio versículo ele vai completar dando a resposta, que é de levar pessoas a reconhecerem a grandeza de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, se o preço que eu preciso pagar para que o evangelho seja proclamado, seja dar a minha vida, seja a morte, seja prisão, seja ser açoitado, seja ser perseguido, então eu faço todas essas coisas de bom grado. E por que ele pensa dessa forma? O versículo 21 vai responder. Então a gente chega no versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala isso porque a transformação que Cristo fez na vida dele foi tão positiva, tão marcante, que ele decidiu dar a sua vida de volta para Cristo. Então ele vive, a maneira dele de viver, de levar a vida, é uma maneira que exalte o nome de Jesus. Ele quer viver para anunciar que Cristo transforma vidas, que ele salva, né? E ele fala que morrer por essa causa é lucro, que ele dá a vida dele mesmo, não só ali no tempo que o coração dele está batendo, mas se tiver que o coração parar de bater por causa dessas obras, isso seria lucro. Uma vez que morrer por causa do evangelho, ele estaria lá junto com o Pai, junto com Deus eternamente, né? Então ele dá a vida crendo que ele está fazendo o melhor, ele está fazendo por Cristo, dando uma oferta de gratidão, né? Tudo que Deus fez por ele, ele retribui dando a própria vida. E chega então o verso 29, que fala que foi dado para a gente o privilégio não só de servir a Cristo, mas como o privilégio de padecer por Cristo. Essa é uma parte que muitos de nós excluímos da Bíblia, porque a gente quer a parte boa, a parte confortável, que é a parte de ser salvo. Afinal de contas, lá Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículos 9, 10 e 13,
que quem crê já está salvo. Então, crer é a parte boa, né? É a parte que é confortável para a gente. A gente a gente crê e a gente é salvo. E a parte dura, mas que também é considerado como um privilégio, e por isso Paulo fala que morrer é lucro, sofrer é lucro, padecer é lucro, porque é um privilégio comprovado e bíblico. Cristo sofreu por nós e a gente vai copiando seus exemplos. Mas como que viria a ser esse padecer por Cristo? Hoje, nos dias de hoje, eu considero como esse conflito de valores que tem no mundo. O cristão hoje ele é perseguido, ele é conservador, ele não ele não nega os seus princípios para justificar um padrão. Ele bate de frente com os valores que são opostos aos bíblicos. E hoje a gente vê que o mundo está muito liberal, tudo pode, tudo é normal. Enfim, tem coisas que a gente não pode nem falar, por exemplo, em vídeo, porque senão o vídeo é banido por causa de valores, por causa de conflito de valores. E essa é a realidade que Paulo está trazendo aqui. A conclusão é: cremos e padecemos por Cristo por um motivo, para que o Evangelho tenha maior alcance e salve pessoas que estão perdidas. E é por isso que Paulo viveu, por isso que Paulo deu a vida dele, por isso que Cristo deu a vida dele. E esse é o exemplo que fica para nós. Crer e padecer por Cristo para que pessoas sejam salvas e o nome de Deus seja exaltado. Deus abençoe. Amém.